Olá, tudo bem? Hoje vamos começar um programa muito especial. Eu estou aqui com a amiga Carol para a gente apresentar esse programa que vai ser muito legal, vai ter muita informação e a gente vai ter uma troca muito interessante, Carol. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. Como o Fábio disse, hoje é um programa bem especial porque estamos em dois fisioterapeutas. Então, para quem está chegando agora, eu sou fisioterapeuta da parte de neuropediatria, o Fábio, fisioterapeuta da parte de osteopatia. E estamos hoje com uma convidada muito especial. Estamos com a doutora Bárbara, que é pediatra. Bárbara, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente fez esse podcast com a intenção de levar informações, conhecimento para as mães. E eu acho que o pediatra, assim, é quem seja uma das profissões mais ricas nessa troca com mães, né? Então, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda e pode se apresentar para quem está em casa. Eu sou a Bárbara, sou pediatra. Eu vim de Minas para o Mato Grosso há uns anos, fiz faculdade na UFMT, lá em Cuiabá, e acabei ficando para fazer residência também. Atuei lá por um tempinho e agora estou chegando aqui em Primavera do Leste para atuar também na pediatria. Seja muito bem-vinda, Obrigada. então. Muito bem-vinda, Bárbara. Tomara que primavera seja a sua nova casa, que você possa agregar muito com o que a gente vem trabalhando, com o que a gente busca. A gente tem uma visão, né? Nós temos uma visão que é sempre ajudar, independente se a gente não consegue com um profissional, a gente vai ter uma busca de outro, sempre ter aquela parte de não é meu paciente, é de Sim. todos, a gente precisa ter essa ligação com todo mundo e por isso é muito importante ter a ligação com o pediatra, com a Sim, fono, com a TO, com o multidisciplinar mesmo, né? odontopediatra, com todo mundo que possa ajudar Uhum. os nossos pequenos pacientes, né? E isso que a gente ganha quando a gente une, né? A gente tem aquela valorização de todo mundo. Bárbara, então, para a gente te apresentar de verdade assim, conta para quem está em casa um pouquinho de como que vai ser sua rotina aqui em Primavera, você vai atender em consultório, hospital, como vai ser essa rotina aí, como que as pessoas fazem para te encontrar. Bom, em Cuiabá, desde o meio da residência, mais ou menos, eu já trabalhava em alguns hospitais de lá, já fazia sala de parto e acabei tendo a oportunidade de começar fazendo a disponibilidade para a sala de parto também para pessoas que, as mães, as famílias que gostariam, né, de ter um pediatra para aquele momento ali, né? Já fazia consulta antes de pré-natal Uhum. pediátrico e ter esse acompanhamento exclusivo, né? E aqui eu pretendo trazer da mesma forma e seguir também com o consultório. Eu vou atender na clínica Ailes, que fica ali na rua Santo André, no consultório, e atuar também na UTI neonatal do Hospital São Lucas e na sala de parto, visita na enfermaria lá do Hospital das Clínicas. Muito bom, muito bem. Então, que inicie muito bem essa jornada Uhum, aqui em Primavera. É, também tem em Cuiabá ainda, uhum, né? E isso é muito sim, importante, esse crescimento teu também uhum, aqui com a gente. sim, E tem muito campo, sim, tem muito bebê, eu sempre falo aqui, tem muita criança, tem muito bebê. Tem. sim, E depende muito, né? A gente depende muito de profissionais é, ainda, né? A gente tem essa sim, dependência. Bárbara, então assim, então você já tem um pouco de experiência, né? uhum, Você participa dessas salas de parto, uhum. né? E aí, essas crianças permanecem com você? A maioria dos seus pacientes são esses da sala de parto ou chegam outros pacientes que você não participou? Como que essas famílias chegam até você? Olha, hoje em dia, dos pacientes que eu ainda tenho, né, em Cuiabá, a maioria nasceu comigo. É? Porque acaba que a gente cria esse vínculo com a família desde a Uhum. gestação, né, e vai acompanhando, instruindo, participa desse momento, né, que é bem especial, assim, bem emocionante para todo mundo. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, assim, essa atuação direto na sala de parto. E, e aí depois seguem no consultório no acompanhamento de rotina, né? Mas acaba vindo também, assim, uma família indica para outra, uma mãe indica, né? Tanto para iniciar o acompanhamento, quanto às vezes vai mudar de profissional, quer uma outra opinião, quer uma outra abordagem, e uma família gostou de mim, indicou, né?
E uma outra forma acabou que eu comecei também a fazer os atendimentos junto com colegas da residência, a gente começou a fazer disponibilidade para atendimento domiciliar lá em Cuiabá. Então, dessa forma, também vieram famílias que buscavam esse conforto, né, de um atendimento em casa, né? Seja para o recém-nascido, que é difícil de sair de casa com criança pequena, às vezes não quer expor a uma clínica, hospitais, recepção cheia, né? É, quanto para, às vezes, famílias que têm mais de uma criança, sair de casa com duas crianças também é difícil, é complicado, às vezes, né? E aí acabavam optando por vir até mim também para o atendimento domiciliar. Então, foram assim que foram vindo e é o que eu tenho tentado trazer aqui para a Primavera também. Eu continuo com a mesma disponibilidade, tanto para a sala de parto, quanto para o atendimento domiciliar e aí no consultório, que está ficando pronto. Legal, muito legal. Bárbara, então assim, nós trabalhamos com crianças já há algum tempo e dentro dos nossos consultórios a gente tem algumas coisas específicas que a gente encontra, né? Então eu vou encontrar algumas, a Carol vai encontrar outras. Apesar de nós dois sermos fisioterapeutas, a gente tem totalmente um tratamento totalmente, áreas né? totalmente diferentes. A gente trata uma coisa, eu tenho paciente que é o mesmo paciente da Carol. E vocês trabalham E questões a gente faz diferentes. totalmente diferente, né? Sim. Eu trabalho a parte da simetria de crânio, a Carol trabalha as outras questões, né? Que ela vai saber, Desenvolvimento. saber responder ali. E, assim, o que que você mais encontra nos pacientes que chegam até você? Bom, nos primeiros momentos, assim, da vida ali, Uhum, nasceu o bebezinho. Então, a gente, às vezes, eu trabalho bastante com a parte da amamentação. Então, nesse primeiro momento, às vezes, as disfunções orais, às vezes precisa de intervenção com o odontopediatra, fazer a frenectomia. Então, eu acabo indo bastante pro osteopata para ajudar a liberação de tensões, para trabalhar em conjunto, para a gente ter um resultado melhor, que a gente já sabe que o resultado é infinitamente melhor quando a gente tem esse acompanhamento, né, multidisciplinar ali com a participação da osteopatia. É, já depois, maiorzinho, acho que disparado no consultório as assimetrias cranianas, assim, que acaba vindo bastante no acompanhamento, quando a gente identifica, eu já encaminho também. E aí, mais, assim, os maiorzinhos, a gente fazendo um acompanhamento próximo ali do desenvolvimento, que em cada consulta, né, vai para isso também, para a gente ver se está com desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Quando tem algum marco atrasado, a gente tenta primeiro com a estimulação em casa, orientando as famílias. Se não resolve, acaba indo também ali para fisioterapia para isso, né? Mas acho que no dia a dia, assim, dos bebezinhos menores, a gente, né, até conversando um pouquinho antes, acho que as queixas de disquesia, acho que nenhuma escapa da não disquesia, né? escapa, né? Não Sempre vai escapa, ter. sempre. Nas cólicas, né? Sempre. As cólicas, a disquesia. É, Deixa eu interromper um pode, pouquinho. Vamos explicar para quem está em casa o que que é disquesia, sim. né? Porque é um Ótimo. termo, né, Uhum. não tão Sim. conhecido, É, né? eu sempre falo com as famílias, assim, que disquesia é nome feio para coisa normal, né? Então, ele é um distúrbio funcional ali do bebezinho. Ele pode estar presente até por volta dos 9 meses de idade, mas é muito frequente nos primeiros 3 meses de vida, né? Que é a dificuldade de evacuar, mesmo tendo ali fezes líquidas, né? Líquidas, pastosas, que é o cocô normal do bebezinho. Ele ainda não consegue coordenar muito bem a, a força que ele precisa fazer na musculatura abdominal, com o relaxamento que ele precisa fazer da musculatura da pelve ali, do esfíncter, para poder fazer esse cocô. Então é aquele bebê que se espreme, fica vermelho, a mãe fala, parece que vai explodir o bebê, né? Mas ele faz bastante força, sofre, às vezes consegue fazer o cocô, às vezes não consegue naquele momento, Uhum. né? Então parece estar em profundo sofrimento, chora, tem dor, e as famílias às vezes até confundem esse quadro com a cólica, Cólica. né? Do lactente, que daí a gente já entra em outro conceito, que seria a cólica, que a gente fala que é aquele choro inconsolável mesmo do bebê, que a gente fala da regra dos 3, né? Mais ou menos 3 horas por dia, durante 3 dias da semana, durante 3 semanas seguidas. Aquele bebê que chora, inconsolável, que a gente descarta outras causas. Então, não tem uma fralda suja, não é o mamar, você tenta uma posição ali agradável e o bebê chora.
que também pode ser, né? Aí a gente faz o diagnóstico da cólica, mas muito mais frequente a disquesia. Sim, Né? muito bom. E isso chega todo dia pra Todos gente, os né? dias. Todos os dias. E as dúvidas, eu sempre falo com as mães, porque elas confundem tudo que o bebê chorou é cólica, né? E nem sempre é cólica de fato, né? Chorou, tem que analisar o que está acontecendo. Pode só a questão dos gases, pode ser a questão, né, do cocô, pode ser outra questão, né? Ou também, quando o bebê chora, que muito se fala, mas o bebê só quer ficar no colo. Mas o colo é o lugar mais confortável para o bebê, né? Ele tá seguro ali com a mãe, com o pai. Se ele tá Sim. seguro e ele ficou bem, também não tem que se preocupar tanto Sim. porque o bebê tá no colo, né? E ele acalmou. Sempre fala assim, tá, se ele não se acalma com nada, nem com o colo da mãe, nem com o peito da mãe, a gente começa a se preocupar. Agora, se ele se acalma, então a gente começa a ver assim, tá, e qual foi a resposta que gerou essa calma, né? Às vezes só precisava de um aconchego, né? Só precisava de um aconchego. Eu brinco também outra coisa no consultório, que eu sempre falo que é a síndrome do bebê normal, né? A gente fala bastante do conceito, assim, da estrogestação, que é o quarto trimestre da gestação, né? Que o bebê ainda não entendeu muito bem que ele nasceu, ele ainda está no processo de adaptação, né? E aí é esse momento que, igual o Fábio falou, tá chorando? Às vezes ele quer colo, é isso. E tá tudo bem, né? Se acalmou no colo, se acalmou no peito, se aninhou ali. Eu incentivo bastante o pessoal a usar de forma adequada ali, mas usar os carregadores de pano, né? Os slings ali, o canguru de tecidinho, porque às vezes você precisa de uma mão livre, né? Às vezes a mãe precisa fazer uma refeição, precisa pegar alguma coisa, né? Mas o bebê quer ficar alinhadinho no colo e às vezes é só isso que ele precisa, né? Mas descartando tudo isso, seguiu chorando, incomodado, aí que a gente vai pensar nesses outros diagnósticos, né? Com certeza, né? E nesses casos, doutora, então, por exemplo, vou pegar como exemplo a disquesia, né? Somente com orientações para a família e tudo, consegue fazer esse ajuste da criança ou ela precisa sempre de um auxílio de um profissional para ela conseguir se regular e conseguir essas funções? Eu sempre falo isso, que a osteopatia, por exemplo, sempre ajuda, sempre contribui. Mas eu sempre começo com as orientações, né, ali básicas no consultório, que seria o que alivia, né? Na hora da crise em si, não tem, o Fábio vai poder falar mais sobre isso, mas assim, não tem muito que você possa fazer de massagem, de nada, o bebê não aceita. Ele tá bravo, ele tá com dor, ele tá incomodado com aquilo, ele não aceita. Mas aí eu sempre oriento em relação a como acalmar esse bebê, né? Então, tentar procurar uma posição que o bebê fique confortável, ninar o bebê, às vezes ir para o peito ajuda, né? Porque o sugar ajuda a estimular o funcionamento do trato gastrointestinal e às vezes o bebê consegue nesse momento fazer pum, fazer o cocô, né? E aí se acalma. A compressinha quente na barriguinha, às vezes a própria mão da mãe na barriguinha do bebê, que daí aquece, ele fica mais tranquilo. Achar a posição, às vezes, deitadinho no braço da mãe, do pai, dos cuidadores, né? De barriguinha para baixo, para poder aquecer a barriguinha, ou pele a pele, barriga com barriga. Mas, assim, tem bebês que vão para um quadro que se torna, assim, angustiante, acho que meio desesperador para a família como um todo, né? Porque a gente olha aqui e a gente fala, meu Deus, meu bebê tá sofrendo, né? E aí, nesses momentos, eu acho que a ajuda profissional, ela se torna essencial até, assim, para manter o equilíbrio da família, né? Não é só do bebê. Porque aquilo a gente profissional vê de fora e sabe que vai passar, né? Mas naquele momento, aquela 1 hora, às vezes, que dura isso, para a família é extremamente angustiante. Então, sempre que é possível, eu falo, procure uma ajuda especializada, até porque no momento da sessão, né, tanto alivia o bebê naquele momento, quanto a mãe, o pai, quem acompanha, aprende também a como fazer depois em casa, no dia a dia, né? É uma coisa que eu sempre falo para os pais, né? Primeiro, você tem que gerar o ambiente. Não é simplesmente eu vou pegar o bebê aqui e vai funcionar, né? Eu vou gerar um ambiente tranquilo, onde ninguém tá estressado, porque se o pai já tá estressado, a mãe já tá estressada com a situação, né? Com aquela situação do bebê chorando, vai ser mais difícil. Então, o primeiro passo, se acalmar a mãe, se acalmar o pai, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, não encontrei posição. E também entender que o choro é a única comunicação que o bebê tem, né? É a única comunicação para tudo. Ele tá feliz, às vezes ele chora para dizer que ele quer a atenção dos pais e quer que alguém pegue,
ou quer que alguém vire. Uhum. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração, que nem todo choro também é só simplesmente de alguma dor ou de alguma Sim. questão, mas ele simplesmente ele tá falando, né? Uhum. E quando chega no consultório, chega lá, os pais sempre falam pra mim assim, ó, agora eu não posso falar que ele chora, porque ele parou de chorar. Parou de chorar. Mas porque lá a gente está preparado para receber, né? Você recebeu ele com uma temperatura Uhum. adequada, com uma música adequada, ou sem música, Uhum. ou com um ruído branco. Uhum. E tudo isso faz toda a diferença, né? Eu uso muito essas Uhum. estratégias para começar a acalmar o bebê, Exato. né? Para os pais já se sentirem seguros, Sim. né? Então, assim, sempre eu peço para eles, coloca a mantinha do bebê aqui na Uhum. maca, porque ele já se sente, Mas eu acolhido. trouxe, Familiar, né? É Meu meu, Deus, não tem perigo de ter alguma questão Sim. aqui. Então, coloca dele ali. O bebê já sente o cheirinho que ele tá Uhum. acostumado. A voz, a gente diminui o tom de voz e tudo isso faz muita Sim. diferença Com durante certeza. o tratamento, né? Sim. Esses dias no atendimento domiciliar, né? Eu achei isso muito interessante, porque às vezes as famílias têm a bola do Pilates, né, Aham, durante a gestação. E aí, gente, isso acaba sendo um excelente artifício com os bebês depois. sim. E aí, esse bebê especificamente, a mãe estava me contando, ela falou assim, às vezes eu consigo fazer ele acalmar no momento da disquesia, ele mais intensa, na bola do Pilates. E aí a avó foi e comentou, falou assim, doutora, subindo e descendo escada também. Eu falei, vai deixar todo mundo fitness em casa. E aí, enquanto eu terminava as orientações com a mãe, né, que é uma das vantagens, assim, do domiciliar, é isso, que às vezes tem mais pessoas presentes, eu terminando as orientações com a mãe, e a avó começou a subir a escada devagarzinho, descer a escada com ele deitadinho no braço, acalmou, dormiu, sabe? Então, assim, é isso, essa questão que o Fábio falou do ambiente, de encontrar o que para aquele bebê funciona, às vezes ajuda bastante, assim, é o que dá uma aliviada. E a família ter essa calma, né? Porque está todo mundo nervoso e às vezes a gente fica, claro, é difícil, Claro. mas parece que piora tudo, né? Piora, É, piora. E acaba eles te procurando muito, Bárbara, assim, pedindo esse auxílio quase que emocional, assim, porque a com gente certeza. sabe que essas famílias vêm todas, né? Sim, Com privação de sono, sim, com nervosismo, com hormônios sim, alterados e tudo. Então, assim, chega ao consultório pais querendo consultas em vez dos filhos, assim, sim, você com faz certeza. esse acolhimento familiar também? Sim. Tanto é que às vezes as mães falam, que a minha pediatra, e acaba sendo mesmo, né? A pediatra não é só do bebê, ela é da família mesmo, né? É. Porque envolve tudo. O emocional da família estar fortalecido, estar bem, né? Uma mãe, um pai, uma avó, a rede de apoio ali estar fortalecida, bem, né? Faz toda a diferença. E isso Uhum. faz muito parte das consultas de acompanhamento, É, né? né, quando eu atendo, até acontece de caso assim, de a mãe tá com dor, né, Uhum, nas costas, tá com dor uhum, nos braços, a gente fala assim, ó, vem mãe, agora sim, vem você aqui, ou senão vamos é, marcar pra mãe também, é, porque isso é muito funcional sim, para toda a dinâmica do pra bebê, tudo, né, você melhora a mãe, a condição de mamar, sim. de tudo vai melhorar também, né? Acontece, às vezes, assim, uma coisa que acontece com muita frequência é a mãe tá com alguma questão, alguma dor, algum problema, às vezes até procurou um pronto atendimento ou um profissional ali, né, pro atendimento dela, e aí ela acaba vindo até mim, né, mandando uma mensagem, Bárbara, me passaram essas medicações, posso usar, né? E Uhum. até para isso, ela sabe que, né, a mãe que amamenta, por exemplo, tem algumas restrições ali, e às vezes, por mais que o outro profissional falou, já ela quer a confirmação, né? Então, faz toda a diferença ali, ela ter E alguém eu para acho que pedir um socorro. essas conversas com as famílias desvendam muitos mistérios das crianças, Sim, né? com Porque, certeza. assim, a maioria não fala ainda, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo com Sim. aquela É. criança. E aí você começa a conversar com os pais e aí você vai descobrindo, né? No meu caso, eu tô mais para frente um pouco dessa Uhum, etapa das crianças, né? Então, assim, eu tô lidando com esses pais que estão angustiados com resultados de exames, de sim. diagnósticos, de tudo. E assim, eu particularmente gosto que todos os pais fiquem nos meus atendimentos, Uhum, né? Claro que se eles não podem, não é obrigatório, mas eu gosto que eles entrem. sim. Então eu começo os atendimentos e geralmente as mães, né? Falam, conversam, eu não preciso abrir a boca. E elas vão conversando, conversando. E aí a gente vai entendendo a situação que tá Sim. aquela família. Às Uhum, vezes a irritabilidade daquela criança vem da ansiedade da sim, com mãe, né? E certeza. de tudo, né? Então, assim, muitas vezes a minha cabeça vai até além
lá eu tô lá, as mães conversando, mas a gente consegue entender o que que tá Sim. acontecendo naquele contexto familiar, né? Sim. E hoje, assim, por muito tempo, até quando eu dei aula, a gente dava aula de ética, e a gente falava muito sobre o relacionamento do profissional com o paciente, que esse relacionamento deveria ser estritamente profissional. E hoje eu penso nessas aulas e penso assim, gostaria de voltar atrás e mudar o que eu ensinei, porque assim, hoje o meu vínculo com as famílias, ele é extremamente pessoal, né? Eu não trato eles como pais dos meus pacientes, porque eu vejo eles todos os dias. Sim. E eles confidenciam a mim coisas que às vezes eles não confidenciam aos familiares, né? Então, assim, eles não são meros clientes, né? Eles são conhecidos, eles, assim, participam das nossas vidas, eles me convidam para casa deles, então, assim, né? Sim. Não é um relacionamento, no meu caso, que tem um vínculo longo, né? Para vocês é um pouquinho diferente, porque a rotatividade de vocês é mais rápida, né? Mas, assim, essa participação familiar, assim, cada vez para mim tem sido assim, eu tenho tentado buscar mais isso, porque eu acho que a gente consegue conhecer melhor essas crianças, né? Com certeza. Até assim, quando eu vou ter a primeira consulta com os pais, né? Eu sempre pergunto, e emocionalmente, né? Como foi essa gestação? Foi tudo bem? Não foi? Teve algum fato? Porque geralmente fala, não, foi tudo ótimo. Mas eu falo assim, tá, teoricamente foi tudo ótimo, mas em 9 meses, um ano até você chegar a mim, é difícil não ter acontecido nenhum fato que foi difícil, um dia que foi mais estressante, uma batida de carro, um acidente, alguém que se machucou. E tudo isso pode ser aquele momento que gerou um estresse muito grande para a mãe que passou por o bebê e tudo aquilo ali, né? Falta também aquele momento de a mãe aliviar aquele coração. E isso a gente só consegue se a gente conversar. Abertamente, ter uma conversa, não como simplesmente, tá, é isso, cólica, você vai fazer isso e vai embora, né? A gente precisa ter essa parte mais humana para conseguir lidar com o nosso paciente que ainda não fala, Sim, né? com certeza. Não, e se a gente não consegue alcançar isso, né, com a família, esse envolvimento emocional e o envolvimento com a família como um todo, né, não só com o nosso mini paciente ali, não, o que eu percebo, né, na minha prática é que daí não funciona, né, parece que não sentem a confiança em você, e aí o tratamento, seja ele qual for, seja o acompanhamento de rotina, seja um tratamento que você está propondo, ele não vai para frente, assim, né, então é uma parte muito importante que gera, como diz, muitos resultados, assim, a gente ter esse vínculo com a família. Eu concordo com a Carol completamente, assim, a gente tem, sim, um envolvimento emocional muito grande com as famílias que a gente Às vezes uma acompanha. palavra muda tudo, né? Muito. Às vezes é isso que precisa, assim. É. Até que às vezes eu brinco, hoje você só veio me dar boa notícia de crescimento, desenvolvimento, é tudo lindo, mas aí sempre tem uma partezinha ali por trás, seja alguma angústia, alguma coisa que a gente vai, né, ajudar a sanar ali. Bárbara, e assim, né? Graças a Deus, a maioria das crianças nascem saudáveis e típicas, né? Mas tem, hoje em dia, assim, uma quantidade muito grande de síndromes, de intercorrências, de prejuízos da saúde, né? Como que você lida com essa situação? Qual que é o seu cuidado, né? Como que você vai conduzindo isso com a família, com a criança? Conta um pouquinho para nós. A minha maior experiência, assim, né, dos pacientes que eu acompanho foi com intercorrências no parto, né, que levaram a algum agravo ali de saúde que precisa de um acompanhamento, né, mais próximo. Isso é uma questão sempre muito delicada, né, Carol? Porque quando a gente está gestando, quando a gente está esperando o bebezinho, a gente tem sempre a visão do bebê ideal, né? Do bebê perfeito, digamos assim, do bebê que a gente espera ali, aquele serzinho que a gente ainda não conhece, então a gente não espera nada disso. Nem a disquesia e a cólica, digamos assim, a gente tem noção do que é, quanto mais, assim, às vezes de uma paralisia cerebral, por exemplo, uma anóxia no nascimento, às vezes tem a distócia de ombro, né? Aquela dificuldade de tirar o bebezinho num parto vaginal, por exemplo, e aí o bebê evolui com alguma lesão no bracinho, precisa desse acompanhamento depois. Então, as famílias, sempre, eu acho que um luto que é vivenciado, né? E aí, eu ali, enquanto pediatra geral, assim, que estou no acompanhamento da rotina,
eu vou fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, se precisa de um neuropediatra, precisa da fisioterapia, precisa da osteopatia, precisa da fono, precisa da TO, né? E funciono como suporte, mas sempre lembrando que mesmo a criança, né, que tem comorbidades e que precisa do acompanhamento com os especialistas, ela precisa do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, ela vai nascer os dentinhos, então ela vai precisar desse acompanhamento. Ela tem queixas, as mesmas queixas das crianças, de todas as crianças, né? Então, assim, porque às vezes eu já peguei casos, assim, fui fazer um atendimento domiciliar de urgência, assim, por uma queixa respiratória específica, de uma criança, né, que tinha tido uma anoxia neonatal grave e tinha um diagnóstico, né, da paralisia cerebral. E tinha muitos profissionais acompanhando ela, mas não tinha o acompanhamento de pediatra de rotina, né? E aí foi bem essa questão, eu falei dos dentinhos, porque isso me marcou muito. Tava tendo a dentição da neném, né? Então, assim, precisava desse acompanhamento também. Então, é sempre, assim, um olhar para o todo, voltando para o que a gente fala, né? Um suporte para as famílias, emocional, e sempre cuidar, né, de todo a parte da rotina e dando esse suporte e encaminhamento necessário para os profissionais específicos ali que essa criança precisa. E ajudando esses pais a lembrarem que essa criança é criança acima de qualquer diagnóstico, Sim, né? Porque de repente o mundo vira de pernas pro ar e aí a vida desses pais é envolta de médicos, exames, diagnósticos, remédios e de repente aquela criança ela deixa de existir como criança, como indivíduo e ela passa a ser o diagnóstico, né? Então, assim, é uma luta para que eles enxerguem a criança, né? Porque eles ficam tão treinados em um olhar tão clínico para enxergar as dificuldades, as limitações, que aí a beleza da criança vai passando, né? E às vezes a gente precisa muito, nesse dia a dia, até nesse acompanhamento de rotina, lembrar disso, de viver com a criança, entendeu? De fazer os mêsversários, de, né, brincar, de comemorar as pequenas conquistas, né? O dia a dia. Então, mamãe, esses tempos me falou no consultório, falou, ele não consegue ainda pegar objetos pesados, mas aí eu entendi que as argolas ele consegue, né? Porque é mais leve. Então, a gente tem que sempre ir lembrando essa família, tanto das pequenas conquistas e de que essa criança brinca, se diverte, dá risada, que a gente precisa criar memórias importantes ali com todas as crianças mesmo, né? Até porque todo mundo está muito acostumado a encontrar uma patologia, né? Então, quando chega lá, ele quer um diagnóstico. Ele não pode só simplesmente falar, não, tá tudo certo, isso acontece. É uma coisa normal. A criança chora. Ah, mas ela tá chorando todo dia. Ela chora. Tá? Não vai acontecer um bebê. Eu me preocupo muito mais quando não chora. O bebê chegou e falou assim: não, esse bebê não chora. Eu falei, vai chorar ainda. Daí ela falou, não, voltou na semana, não chora. Aí eu começo a ficar preocupado. Porque não é normal. Sim. Né? Então, assim, sempre querem achar alguma coisa. Não, às vezes tá tudo certo. Gente, ó, tá tudo bem. Cabeça tá redondinha, tá fazendo cocô, tá mamando. Ah, às vezes ele refuga o peito, volta um queijinho, né? Voltou, às vezes ele mamou demais, tá tudo certo. É todo dia? Não. Tem jato? Não. Tudo certo. Então, vida que segue e é isso aí. É crescer. Com certeza. Fábio, e aí conta pra nós, então. A gente fala muito de assimetrias, né? Mas, assim, conta de curiosidades para nós, assim, o que as pessoas vão lá no seu consultório, assim, achando que são problemas ou de coisas que são orientações que parecem ser simples e que parece que todo mundo sabe, mas que as pessoas repetidamente vão lá fazer uma consulta em busca disso. Então, a grande questão das assimetrias que eu falo é porque todo mundo fala assim, o cabelo vai crescer, vai tampar, e não. É uma questão, uma vez assimétrico, se não corrigido no tempo correto, não vai acontecer essa correção. E isso é muito importante, né? Às vezes a gente encontra os pais chegando e falam assim, mas é só um pouquinho, né? Nem precisa levar. Tá bom, é uma precaução, vamos avaliar, vamos fazer o cálculo, não é simplesmente, a gente não chega lá e olha e fala, eu acho que sim. Não, a gente vai fazer um cálculo
E a partir desse cálculo, eu sei dizer o grau que essa assimetria está, né? Ou se é uma braquicefalia, uma plagicefalia, se é uma diferença de lados ou se é uma diferença lateral, posterior. Quando a gente chega e vê, existe, mas não é só simplesmente a parte estética, exato. Não é só a parte estética. A gente tem muito mais, tem um campo visual que eu não olho. Existe um lado que eu vou ter menos domínio, vou ter menos habilidade, vou ter menos coordenação. Então, tudo isso influencia lá no futuro do bebê até o adulto. E às vezes ele vai levar na parte adulta tudo isso, né? Então, tudo isso vai acontecer. Então, esse bebê chega, a gente precisa fazer, né? Então, assim, eu sempre falo, quando você puder levar o mais cedo possível. Ótimo, assim, hoje em dia, a gente chega, muitos bebês lá com uma semana. Sim. Até menos, às vezes, já tive casos de ir lá no hospital, olhar por ter, né, apresentar alguma coisa. A doula falou assim, olha, Fábio, gostaria que você fosse lá olhar. Pô, beleza, fui lá, a gente olha, dá uma analisada, medir do jeito que dava, porque é difícil, né, você chegar lá. E falei assim, tá bom, quando você sair do hospital, vai lá pro consultório. E aí você vai desenvolvendo tudo isso, e hoje, nossa, esse bebê que eu fui no hospital, hoje tá bem, né, mas envolve tudo isso. E é uma luta diária para a gente conseguir mostrar que não é simplesmente um achismo e que existe uma técnica para isso, existe todo um cálculo que a gente faz para chegar até nesse resultado. E no seu consultório, Bárbara, conta para nós, assim, as emergências que não eram emergências, assim, meu Deus, doutora, me socorre, e aí era algo totalmente simples e rotineiro de criança, assim, para os pais de primeira viagem, aí... Vou contar de um que teve esses dias agora que, né, foi válido o atendimento para outra coisa, né, mas na hora a família se assustou que era um bebê muito branquinho e aí apareceu o que a gente chama de livedo reticular, a pele moteada, tipo marmorizada, né? Então, às vezes acontece, bebês, eles fazem muitas alterações, assim, de pele, principalmente o recém-nascido. Então, às vezes você tá amamentando, a perninha tá aqui embaixo, e aí, de repente, você olha, tá roxinho, porque eles fazem uma vasoconstrição ali, aí você mexe no bebê e volta ao normal. Só que naquilo a família se assustou, falou, ele já tá chorando muito, né? E aí, por isso que eu falei que o atendimento foi válido, porque daí a gente foi identificar, será que o ganho de peso não tá legal? Talvez esteja com fome, alguma outra questão. Mas o que chamou a atenção foi, né, aquela lesão, digamos assim, uma lesão de pele, né? Que daí eu fui para olhar e aí tava tudo bem. Mas acontece, assim, com aí a hora que frequência. chega, igual a gente falou antes, a hora que chega, aí a criança não tá Exato. mais, Não, né? aí o pai ainda falou, não, e com a pediatra aqui ele não chora. Mas daqui a pouco ela falou, eu vou te mandar um vídeo, daqui a pouco na hora que você sair daqui ele vai começar a chorar de novo. Aí eu sempre falo para as mães, inclusive para os pais, né, para as famílias, acredito em vocês, porque às vezes realmente na nossa frente, no nosso atendimento, né, a criança tá tudo bem, não chora, tá. Mas a gente tem que levar em consideração essas queixas também, né, das famílias. Para mim tem aparecido agora assim, e assim, parece que sempre tem temporadas de perfil, né? De uma leva de uma criança parecida e depois outra. E agora eu tô numa temporada assim, grande de crianças em torno de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses que não estão caminhando. Mas é muita criança mesmo que estão chegando, né? E não tem diagnóstico, não tem lesão, não tem nada, né? E assim, eu fico tentando os motivos que ela não caminha, a gente consegue entender. Às vezes é uma falta de ativação de tronco, né? Alguma fase do desenvolvimento que ela pulou antes e tudo, né? Mas por que essas crianças estão por algum ou outro motivo, chegando com esse atraso. Porque aí é um atraso importante já, né? Com 1 ano e 6 meses não tá caminhando. Já tem todos os componentes ali. E aí, assim, eu falo que é um atendimento maravilhoso de fazer, porque com 2, 3 sessões a criança caminha, né? E daí fica parecendo que a gente é mágico, né? E às vezes é um ajuste ou outro, né? Mas... é óbvio que pra gente entender isso, a gente precisa de pesquisa e tudo, mas assim, no seu olhar, que fatores você acha que está influenciando essas crianças a chegarem com esses atrasos? Sim. Bom, uma coisa que eu sempre questiono quando uma criança vem com algum atraso, assim, questiono para as famílias, é se tem muita exposição, por exemplo, às telas, né? Se é uma criança... Eu sei que... Eu sempre falo isso para as famílias, né? Que a gente sabe que, principalmente, quando tem uma pessoa só cuidando daquela criança, né? Principalmente
uma criança que já tá aí, por exemplo, nessa fase, já estaria, por exemplo, engatinhando, se arrastando, já se pendura nas coisas, levanta sozinha, né? É difícil, às vezes você precisa ir ao banheiro, você precisa ir na cozinha, fazer alguma coisa, e aí acaba recorrendo às telas, né? A criança, por exemplo, que tá ali sentadinha nas telas, tá estátua, né? Não tá sendo estimulado. Privada de movimentos, Privada. né? E outra coisa que eu sempre, assim, converso com as famílias e é uma orientação da rotina é, esse bebê fica no chão, ele tem oportunidade, né, de tá ali o tapetinho próximo do sofá, bebezinho, né, com o pezinho encostado ali no chão, de se levantar, de dar um passinho para um lado, para o outro, a gente consegue fazer esse estímulo. No dia a dia, se é uma criança, né, saudável, que a gente não consegue identificar nenhum outro fator, são coisas que eu sempre pergunto, questiono para saber se são esses os motivos de algum atraso nesse sentido, sabe? Mas é uma coisa que a gente conversa com os pais, né? Uhum. Porque isso vem, às vezes é primeiro Uhum. filho, tem toda uma Uhum. dúvida, né? Então, tanto para Carol também, essa pergunta, porque os pais, eles acham que é deixar o bebê lá, sozinho, e vai acontecer, sem, que é? Eu coloco o bebê no tapetinho, coloco uns brinquedinhos ali e vida que segue. E não é isso, né? Não, E daí não, falam, mas o meu filho não fica. Não Óbvio não, que ele não vai ele não gosta dessa posição, né? Sim, o tummy time, né? Falam muito. Ele não aceita a doutora ficar de barriga para baixo. Aí tem um triângulozinho de madeirinha que eu tenho no consultório e ele, né, gira umas coisinhas, é colorido, enfim. Às vezes eu coloco de barriguinha para baixo e aí, coisa de meu colega osteopata que ensinou também de dar o apoio pro bumbumzinho do bebê. Eu aprendi isso com a né? Carol também. Aqui, ó. Dá o apoio pro bumbum do bebê, aí o bebê já se posiciona bem. Eu falo, mostra alguma coisa interessante na frente. Sim. Muitas mães veem o tal do caranguejo, que todo mundo conhece, né? Aí a mãe de uma paciente, a gente vai aprendendo com as famílias, gente. Ela colocou um bambolê pregadinho com fita dupla face no chão e o caranguejo Daí fica ele não rodando foge. dentro do bambolê, não foge, né? Era uma pacientinha minha que foi prematura de 32 semanas. Então a gente Ai, que precisava sempre, né, desse estímulo para ela. E aí o bebê, né, no consultório faz bonitinho, fala, ó, mas tem que ter alguma coisa na frente dele chamando a atenção. Claro. E para Tem que isso tem ter. que ter a nossa supervisão, Tem que né? ter a um interação dos adulto, a pais, né? interação. Eu Tem que ser vejo interessante. quando a gente pega os brinquedinhos lá, que a gente, que eu trabalho, né? Então, assim, até a gente é legal, você fica girando, tem um que cai as bolinhas lá, eu fico lá jogando a bolinha para um lado, para o outro, e o bebê se interage com o barulho, com a cor, com, né? Tem uma florzinha que tem uma musiquinha. Então, tudo isso facilita quando você vai fazer, mas sozinho, ele não vai conseguir, né? Ele sozinho ele vai ter uma dificuldade. E vira e mexe, chega no consultório, a seguinte história, assim, de... eu fui na osteopatia e aí ela tinha esse brinquedo lá, eu tive que comprar pra ele. Porque é isso, sabe? Assim, Parece que o brinquedo é mágico, né? Mas é a atenção. Mas, assim, a interação, né? A família aprende também como usar os recursos, né? Porque às vezes você só deixar os brinquedos todos espalhadinhos não chama atenção. Né? Você tem uma que direcionar. coisa, tem uma questão, né? Coloca os brinquedinhos em cima, né? Aquele que tem um arquinho, não sei o nome dele lá. Mas deita aqui e o bebê fica lá, olhando pra cima, né? Eu vejo aquilo como pior do que melhor, porque a chance dele ainda ficar com uma braquicefalia de só ficar encostado aqui, né? Não tem interação. E quando não tem interação, ele também não tem interesse, porque o bebê sente toda essa presença dos pais, de quem tá ali brincando, então ele acha que não tá legal, ele vai chorar, né? Ele vai chorar. E aí outra coisa bem recorrente que eu tenho, assim, recebido bastante também, crianças entre 3 e 4 anos, fazendo marcha em ponta de pé. E eu aí, ia comentar isso quando você perguntou. A primeira coisa, assim, que os pais chegam querendo ouvir é assim, você acha que meu filho é autista? E aí, claramente, a gente vê que ele não tem sinais de TEA, e aí a gente vai investigar, e de novo, são crianças, algumas vezes, privadas de experiências, né? E é assim... por vários motivos, né? E assim, não tô aqui para julgar ninguém, porque cada um sabe da sua realidade, né? Então, assim, um cuidado com a limpeza da casa, né? Então, assim, eu acabo não deixando sujar muito porque eu sou sozinha e não sei o quê. Não levo muito no parquinho porque não dá tempo. E aí, com isso, essas crianças não têm experiências sensoriais. E acontece mesmo de chegar o momento deles não conseguirem tocar o solo, né? Você então ia falar que você recebe muito lá. Que é uma das queixas de coisas assim que, né? A gente vê que a criança tem... Todo o resto tá tudo bem, né?
E aí tem esse andar na ponta do pé isolado, né? Às vezes até um pouquinho menor. E as famílias, né, se preocupam muito com essa questão. É autista, né? Você acha que é um dos sinais? Aí você vê a interação tá ótima, não tem nenhum outro fator que te leve a pensar nisso. E aí eu até postei esses dias no Instagram, né? Deixa o bebê andar descalço, né? Desde Sim. pequenininho. Sim, desde pequenininho. Exato, deixa pisar em diferentes superfícies, porque às vezes é isso. E o cuidado com os sapatinhos, porque às vezes a gente compra peças lindas, e são lindas mesmo, né? São lindas, ganha de presente. Mas eu falo, o dia a dia, a gente tem que tomar esse cuidado com o tipo de sapatinho. Até isso é uma orientação das consultas de rotina, né? Que Sim. sapato que a gente vai usar agora que a gente já caminha, né? É. Então, a espessura da sola, ter formato de pezinho, porque às vezes também a criança está incomodada. Você tira, estimula, dá E certo. são coisas assim que não são relacionadas a nenhum diagnóstico, mas que precisam de intervenção, Precisam. porque a criança não vai conseguir sozinha mais. Ela tá ali dizendo que agora, nesse momento, ela não suporta tocar no solo, né? Então, assim, se não fizer a dessensibilização, oferecer essas experiências, aí começa alterações estruturais, né? Encurtamento de tendão de Aquiles, né? Joelhos em valgo, rotação interna de quadril. Então, aí vai desalinhando tudo. E aí chega uma hora que a questão. Que realmente se torna um problemão. Que é um problemão, né? Então, assim. Eu sempre falo que, assim, de qualquer forma, as informações, elas geram conhecimento. Sim. Então, assim, ficou tão enfatizado que ponta de pé é autista, que quando os filhos fazem essa ponta de pé, automaticamente esses pais correm, né? E aí, parece que quando a gente fala assim, olha, aparentemente não é autista, eles ficam aliviados e ao mesmo tempo assim, opa, então agora Então vamos ver. vamos organizar as coisas para eu não quero passar essa ansiedade de novo, né? E caso for autista também, né? Hoje em dia os recursos de atendimento cada vez são melhores, né? Essas crianças também conseguem parar de caminhar na ponta do pé, né? Conseguem fazer a integração sensorial de uma maneira muito boa e conseguem também encontrar qualidade de vida, né? Então, assim, é importante realmente buscar isso, né? E saber de onde vem. Esclarecer a dúvida, Esclarecer a dúvida, surgiu né? ali a dúvida, tem que... Porque não vai se ajustar sozinho em nenhuma das formas, E né? às vezes você não... É bem o que eu falei, daquele atendimento da pele. A pele tava tudo bem, tava normal, né? Isso. Mas era um bebê irritado, chorando. Aí a gente pesou o bebê. Não, esse bebê não tá ganhando peso bem. A gente já ajustou a amamentação, foi pra fono, né? Então daí foi... Às vezes tem a necessidade de você intervir em outros pontos. Igual essa questão, às vezes você fala, não é TEA, né? Mas você acha um caminho ali para tratar aquela outra questão, né? Mas essa parte é interessante, né? Você entender que também, por mais que hoje a gente tem todo esse conhecimento de que tem ponta de pé, a gente também tem que dar a chance para não ter nada, né? As crianças já não sobem mais em árvore, né? No nosso tempo a gente subia em árvore. Então, assim, esses estímulos acabaram, Sim. né? Como esses estímulos acabaram, se você não der os estímulos teoricamente próprios para aquela fase, ele vai perder, né? E vai chegar lá na frente, ele vai ter essa dificuldade. Sim. E assim sucessivamente, né? E a chegar ao ponto que vai ter que ir até a Carol para poder resolver uma questão que a mãe mesmo podia ter tido esse contato, colocado na areia. Eu sei que vai ter mães que vai falar, mas não tem areia, né? Porque mora no apartamento, numa cidade grande, não vai ter areia, né? Mas também tem outras. Por isso que é legal as dicas que a gente passa no Instagram, no YouTube, sei lá, no TikTok. Demais. Porque uma coisinha que você falar, coloca no arroz, então, né? Coloca no feijão, sei. Compra um saquinho de areia e coloca numa bacia, tira o calçado. Os bebês chegam hoje, bebê, recém-nascido, ele já chega com calçado. Ele chega totalmente envelopado. E esse totalmente envelopado tira a chance dele ter contato de pele. E é uma coisa que eu sempre falo para os pais: toquem nos bebês. O melhor tratamento é você tocar no bebê. Porque todo mundo fica, não posso encostar, porque ele ainda é muito molinho. Você deve encostar. Ele vai começar a reconhecer a tua temperatura da sua mão, vai reconhecer a temperatura da mãe, vai reconhecer a densidade, né, de cada textura. E é o primeiro contato com outras texturas. Desde a gestação, né? Desde a gestação. É bonito isso, porque o tato é um dos primeiros sentidos a ser desenvolvido ali. Então, é um dos que nasce mais aguçado. Por isso que o bebê gosta tanto, né, do toque, do aconchego, precisa
ter esse contato que o Fábio tá falando, né? E seguir estimulando. Às vezes acontece isso também com a parte da alimentação. Eu sei que é difícil, assim, a gente deixar a bagunça acontecer na hora que você coloca ali a comidinha ali na introdução alimentar. Mas se a gente nunca deixa isso acontecer, vai chegar um momento que é uma criança que não encosta na comida, que tem nojo daquele alimento, que acha esquisito, e aí começa a ter problema com outras texturas e assim vai. É. Né? E a questão da alimentação, assim como a questão do brincar, eu acho que ela vem muito pela imitação, né? Então, assim, a criança vai comer aquilo que o indivíduo está comendo, Sim. né? Não se iluda que você vai fazer um prato Não. para ele, um para você, que ele vai. Não Isso vai. dura muito pouco tempo. Sim. E aí, assim, voltando um pouquinho à questão do brincar, às vezes as mães chegam lá para nós e falam assim: eu levo ele no parquinho. E quem que tem lá no parquinho? Ah, eu e ele, porque a gente vai num horário que não sei o quê. A criança, ela busca imitação. Então, assim, mesmo que o ambiente esteja lá todo para ela, Sim. ela precisa olhar alguma outra criança fazendo aquilo para Sim. ela ter necessidade, vontade de explorar, né? Sim, com certeza. Explorar de verdade. Porque, assim, às vezes a mãe fala, filho, sobe por aqui, sobe por Sim. aqui. E que maravilhosa essa mãe, né? Porque tá lá se esforçando para a criança brincar, né? Mas, assim, atividades coletivas hoje em dia tem sido, assim, dos meus maiores pedidos para as famílias, sabe? E, assim, coletivo de muita criança e de desnível de idades, assim, para que eles possam lidar com as frustrações, de entender que aquele maior é melhor do que ele, de saber que ele Ele tá pulando lá no pula-pula e é a vez dele, né? então, assim, vai aprender um monte de coisas, assim, de regras de sociedade, mas principalmente do espelho motor, espelho né? motor. Dele olhar para uma criança chutando uma bola e acertando um gol e pensar, bah, preciso fazer Preciso isso fazer também, isso. né? Como que ele fez, né? Tanto é que às vezes a gente vê isso com o segundo filho. É, Né? não, o segundo Porque- filho estão sempre muito Nossa, melhores, né? Sim, Motoramente, né? porque ele vê o irmão e eles são encantados, geralmente, Aham. assim, com ver a outra criança ali fazendo as atividades, então ele vai que vai, né? É isso aí. É, Agora, vamos partir para uma parte mais burocrática da nossa parte, né? Bárbara, eu não sei se você já teve experiências com plano de saúde, se as suas famílias buscam plano de saúde. Vou começar te falando por que que eu te pergunto isso. Hoje eu não sou credenciada a nenhum plano e as famílias buscam bastante as tratativas, os reembolsos, né? E assim, a gente vê que é um processo burocrático e difícil, né? Você tem essa experiência lá, as famílias te pedem essas ajudas e tudo? Pedem. Eu também não sou credenciada a nenhum plano de saúde, mas tanto dos meus atendimentos quanto para outros atendimentos, com frequência me pedem. Tanto eles vão precisar, então, da nota fiscal, né? Uhum. E do encaminhamento, né? Dizendo o motivo, por que que eu encaminhei, geralmente por quanto tempo, quantas sessões. E aí, até meio, as primeiras vezes que eu tive contato com isso, eu falei, gente, mas não sou eu que vou determinar quanto tempo, né? Exato. Aí eu falo, meu Deus, tá bom. Mas aí eu calculo geralmente para mais, um pouquinho, né? Isso. Pra mais. Que eu falo, qualquer coisa a gente, né, refaz tudo. Mas eu fico mais com essa parte de fornecer, então, um encaminhamento mais detalhado, falando sobre o que que aquela criança tá apresentando, o que que aquilo pode trazer de prejuízo, por exemplo, para o desenvolvimento, para a amamentação, né? E eles pedem, de forma burocrática, que se coloque um CID, né? Isso. E aí, junto com tudo isso, é as famílias que vão atrás, geralmente, né? Do plano de saúde. Eu quis conversar aqui com você sobre essa questão dos planos, porque eu tenho visto essa dificuldade Sim. óbvia que vai ser difícil, porque assim, o que que tem acontecido? Os planos têm pedido para os médicos colocarem os métodos de fisioterapia na prescrição, né? E assim, é óbvio que o médico não vai ter Não. domínio, né? O médico não tem. vai saber orientar que essa criança precisa fazer boba-de, que essa precisa fazer RTA, porque isso a gente mesmo só consegue definir depois de uma avaliação, avaliação. né? E aí essas famílias ficam Uhum. nesse vai e volta, nesse vai e volta, manda um pedido pro plano, não, mas esse daí o plano não aceita, porque o médico pediu só fisioterapia, sabe? Mas assim, o médico encaminhou para fisioterapia depois da avaliação, né? Que vai ser definida a técnica, né? Mas aí tá. Esses dias voltou eles queriam que colocasse
fisioterapia intensiva. Era isso, eu queria que tivesse esse termo, né? Para uma criança específica. Então, assim, às vezes fica nesse vai e volta. Uhum. Aí o que eu faço sempre é assim, é me disponibilizar para fazer, porque eu entendo que é uma burocracia que é Isso. difícil para todo mundo, principalmente para a família, né? Então eu sempre me disponibilizo ali para auxiliar nesse ponto. Então eu pego às vezes o mesmo, mudo o que o plano orientou para a família dar entrada novamente, porque a gente sabe que assim, primeiro, né, a família paga um plano de saúde e Uhum. espera que consiga, né, os atendimentos, né? Ou pelo plano, ou que consiga um reembolso, por exemplo, parcial, total, né? Porque acaba se tornando oneroso, Sim, né? os custos são Os altos, custos né? são altos. Mas então que legal que você pensa da mesma Sim, forma, porque às vezes a gente fica pensando assim, será que os médicos também ficam sim. frustrados com isso, né? Ah, com Porque certeza. a gente que tá aqui esperando para Sim, começar esses sim. atendimentos, né? Assim, Mas é uma barreira que o plano cria, né, É, para poder ter menos custo também, claro. né? E eu sempre falo para os pais, mas não deu certo, voltou. uhum, Assim, sempre vai ser mais difícil é, eles aceitarem, porque aceitarem, com certeza. precisa, ele tem que fazer isso o quanto mais difícil para poder pagar o quanto É, menos, né? E Uhum. tudo isso se torna muito difícil para os pais que precisam daquele atendimento. uhum, Não só para o pai, né? Para todo mundo que depende do plano de sim, saúde, mas naquela hora tão uhum, difícil já que você se depara com uma situação, né? E assim, né? Me veio aqui agora, assim, de explicar para as famílias, às vezes, o que que são essas tratativas, né? Porque às vezes a pessoa tem o plano e não uhum, consegue o atendimento com aquele profissional que ele gostaria, né? uhum, Então, assim, para quem está em casa, o que que são as tratativas diretas, né? Você tem seu plano de saúde e aqui no município tem várias clínicas credenciadas aos planos, né? Mas às vezes a especificidade do seu filho não tem nenhum profissional uhum, credenciado, certo? Então, o seu médico vai fazer um pedido, daí esse pedido precisa ser uhum, específico. Então, assim, o pai e a mãe vão ter que pesquisar ou fazer uma avaliação antes para saber qual técnica vai ser adequada. Aí vai ao médico, o médico vai fazer esse pedido específico dizendo qual técnica é, né? E assim, isso daí podem ficar tranquilos, né? Até a doutora uhum. tá aqui para dizer, não é favorecimento de Não, nada, né? não. É assim, é uma orientação específica para aquela Sim. condição de saúde, né? Aí a família encaminha esse pedido para o plano. O plano vai localizar no município ou na região um profissional que tenha aquela qualificação e o plano faz uma negociação direta com o profissional. Uhum. A família não tem custos, então o plano paga direto para a família. Então a família consegue usar o plano de saúde Uhum. dela, sendo escolhendo um profissional adequado para fazer o atendimento, né? Sim. E assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque os planos são caros os planos vão direcionando para as clínicas, para às vezes para os profissionais que não estão aptos para aquela Sim. criança, né? Não estou desmerecendo os profissionais credenciados nem nada, mas a gente sabe da demanda É Muito muito grande. super grande, né? variada, É muito né? De, grande. de, de, de formações e tudo, né? Então, funciona dessa forma as tratativas. Então, assim, quem quer buscar um profissional com uma qualificação específica, faça por esse meio que vocês vão conseguir, né? Sim, Pronto, com já fiz a certeza. minha. É isso. E é difícil, né? Para todo mundo é difícil Uhum. essa parte de burocrática, ninguém Uhum. gosta, ninguém quer fazer, mas é uma parte necessária até para poder Com ter um certeza. bem maior, ajudar, né? Sim, sim. Então, isso é importante essa informação. E a gente está aqui para passar informação, né? Eu vejo quanto eu aprendo com a Carol, com Uhum. você, quando a gente está falando aqui, tem muita coisa que o meu mundo é diferente Uhum. do Uhum, seu, e a gente vai aprendendo tudo isso, né? Eu nunca fiz nenhum atendimento por tratativa, né? Nunca fiz, nunca Uhum. passei por isso, então também não sei explicar. Uhum. Então é muito bom, a gente aprende com sim. isso, até para poder chegar no pediatra e falar assim: Uhum. olha, você podia pedir dessa forma, né? Sim, Isso vai sim. facilitar pro seu paciente e que vai se tornar meu Uhum. paciente e ele vai sair dessa Uhum. dificuldade ali, né? Isso é muito Porque importante. assim, às vezes chega a ser doloroso a gente ver as Uhum. famílias, a quantidade de tentativas, Nossa, sim. erros e acertos, erros, 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 até que consegue É. esse atendimento, né? Então, assim, é Isso eu informação. acho bem triste, porque às vezes a família não tem condição de iniciar o tratamento, né, de forma precoce ali, até que consiga ali pelo plano, né? Mas é,
são as burocracias mesmo. É uma empresa, né? Os planos. Sim, Então, É. todo mundo tenta ganhar, Todo né? mundo Sim. visa lucro, É, né? exato. Né? Nós também precisamos de ter esse Uhum, pagamento para a gente poder conseguir com até certeza. estudar mais, Sim, fazer todos os nossos cursos. A gente tem todo um curso para sim. estar onde está, Uhum, então faz parte do faz processo, parte, com né? certeza. Isso aí. Então, estamos quase chegando já ao fim do nosso horário. E aí, assim, voltando então para nossos bebês, né? Bárbara, se você fosse falar com as mãezinhas de primeira viagem que acabaram de ganhar seus nenês ou que estão aqui pertinho, que dicas você gostaria de dar para elas? Bom, acho que uma coisa que eu sempre falo assim no consultório é abracem o processo, porque passa, vai passar. E eu acho que quando a gente a gente entende que esse começo de vida ali do bebê vai ter choro, vai ter peito doendo, vai ter às vezes dificuldade com a amamentação, vai ter bebê querendo muito colo, faz parte do processo normal de um bebezinho que acabou de chegar nesse mundo, que está se adaptando, né? E que tem as delícias também, né, desse momento. Então, eu falo para as famílias, se a gente tenta entender que é um processo natural, fisiológico, né, a gente sofre menos, a gente sente menos essa ansiedade, o bebê sente mais um pouco dessa tranquilidade e passa, sempre passa, assim. Chega uma hora que vira uma chavinha e aí a gente vai lidar com outras questões, mas Isso mesmo. passa. Bárbara, queria te agradecer por você estar aqui com a gente, trazer todo esse conhecimento para a gente poder falar muito mais dos bebês, das crianças, falar com a Carol sobre tudo isso. Então, quero te agradecer por você ter aceitado o convite, vir aqui conversar. Agora, se você quiser, pode deixar suas redes sociais, deixa tudo aí, teu telefone, fala um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, tá? Deixa aí, porque você vai estar aqui com a gente. Então, hoje você faz parte da nossa primavera. Eu que agradeço, primeiramente, pela oportunidade, foi um momento muito bom aqui de conversa. Espero que as informações, né, ajudem as famílias. Não sou uma pessoa tão ativa nas redes sociais, mas estou tentando. Agora Porque vai às ficar vezes, mais. vou ficar mais, mas às vezes falta tempo mesmo, gente. Porque assim, para além do momento que a gente sai do consultório, você chega em casa ainda com uma série de coisas ali, né, para fazer responder as famílias, dar esse suporte. É uma época agora de muitas infecções respiratórias, então assim, é aquele vucu-vucu. Mas estou tentando estar mais presente ali. É Bárbara Coutinho Pediatra, meu Instagram. Em breve eu vou iniciar os atendimentos na Clínica Ailes, estou montando o consultório com muito carinho. E estarei também aí nos hospitais, lá no Hospital São Lucas, só na UTI neonatal a princípio, e no Hospital das Clínicas eu tô na sala de parto, enfermaria, e disponível também para atendimentos domiciliares e a disponibilidade para a sala de parto. Perfeito. Isso aí, Bárbara, eu também quero te agradecer pela sua presença e mais uma vez te dar boas-vindas. Obrigada. Te dizer que assim a nossa cidade ela é repleta de bons pediatras e que a gente fica muito feliz de receber mais uma pediatra tão boa quanto você, né? E que você venha para somar no cuidado com essas crianças que a gente tanto ama, né? E que a gente zela por elas e que a gente possa, assim, ter uma parceria, assim, de trocas mesmo, de certeza. sempre que a gente precisar de um socorro, a gente ligar, mas principalmente dizer que você está chegando para um time muito valioso, assim, porque a gente tem um orgulho muito grande da equipe de saúde que cuida além dessas crianças, assim. Então, seja muito bem-vinda e que seu trabalho seja muito próspero e abençoado. Obrigada, Carol. E para quem está em casa, então, vou me despedindo também. Muito obrigada. Estou mais uma vez muito feliz de estar aqui com todos. E em próximo, acho que mês que vem a gente já tem mais um, né? Com outros convidados, aguardando as sugestões de vocês, as dicas e os pedidos. Muito obrigada e um abraço, até mais. Obrigado, Carol. Obrigado, Bárbara. E nós vamos terminando esse programa. Foi muito legal. E até um próximo programa, se Deus quiser.